Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos te louvar, nós podemos te adorar. E agora nós podemos abrir a tua palavra, que o Senhor Deus possa falar aos nossos corações. Que não seja eu, Pai, mas que seja o Senhor falando através da minha vida aquilo que o Senhor tem para os teus filhos. E que possamos sair daqui, Pai, reanimados e cheios do teu Espírito. No nome do Senhor Jesus. Amém. Os queridos podem se sentar. Hoje é um culto diferente. Hoje é um culto de Santa Ceia. E o culto de Santa Ceia é aquele culto em que nós renovamos a nossa aliança com o Senhor. Aquela aliança que nós fizemos lá atrás. Uma vez nós aceitamos Jesus. Nós vimos que nós estávamos numa situação que não era boa e nós precisávamos de um Salvador. Precisávamos de alguém que nos resgatasse daquela situação que nós estávamos. E aí nós nos batizamos. E, aliás, semana passada teve um batismo lá, por isso que eu não estava aqui com os irmãos, de última hora. O nosso irmão Éder e a Josi, eles falaram assim, olha, ou é esse final de semana, ou não vai dar para fazer esse ano. Eu falei, não, rapaz, vamos lá, batismo é importante, vou com vocês. E aí nós viajamos lá para Porto União, e União da Vitória, e graças a Deus foi um batismo maravilhoso. Foi só ele que se batizou, olha só. Foi um batismo maravilhoso. E quando eu estava lá no batismo com eles, o pastor Emanuel teve um momento da palavra, eu também tive um momento da palavra. E eu me lembrei que, às vezes a gente pensa assim, fiz o batismo, que bacana, né? Está todo mundo ali vendo. E aquele que está sendo batizado é aquele que está sendo ministrado. Mas os outros também são. E a gente pode pensar assim, será que depois que eu fiz uma aliança pública, porque quando a gente casa, a gente faz uma aliança pública, em que todo mundo está vendo a aliança que o homem está fazendo com aquela mulher, e a mulher está fazendo com aquele homem. E no batismo, a gente está fazendo uma aliança e todo mundo está vendo isso. E a pergunta que eu fiz para o pessoal naquele batismo foi, será que a gente tem feito valer a pena essa aliança, esse comprometimento que nós fizemos com o Senhor lá atrás? E foi essa meditação. Mas a meditação de hoje é um pouco diferente. Nós vemos assim, quando nós nos batizamos, nós morremos para o mundo e nós ressuscitamos para Cristo, para que nós possamos ter uma vida diferente. Então nós vemos assim que nós fazemos isso e quando nós fazemos isso, nós começamos a viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida para Cristo a partir de então. Só que sabe o que acontece? O que acontece é que conforme o tempo vai passando, as tribulações vêm, os fracassos também vêm, o desânimo bate na porta do coração algumas vezes. E aí sabe o que acontece? Quando essas coisas começam a acontecer, a gente chega ao ponto de perguntar, será que valeu a pena mesmo ter deixado aquela vida que eu vivia antes para ter uma vida com Cristo agora? Passando por essas tribulações, passando por esses fracassos, passando por situações às vezes que a gente não sabe como sair dela, às vezes a gente pode se pegar fazendo essa pergunta, será que valeu a pena mesmo ter feito isso? Ou será que teria sido melhor eu ter continuado do jeito que eu vivia antes? Às vezes a gente pensa assim, não, antes eu não tinha problema, e agora eu tenho. Mas será que era isso mesmo? E às vezes, se a gente não, dependendo de como nós estamos, a gente se pega fazendo essa pergunta. Mas, nós vemos que o povo de Israel tinha uma aliança com Deus, de viver uma vida que agradasse a Ele. Muitas vezes o povo de Israel pisava na bola, como nós também, muitas vezes, pisamos na bola. Mas Deus, Ele era tão misericordioso, Deus era tão bondoso, e Deus fazia tantas coisas para o povo de Israel, e que quando a gente olha isso, a gente fala assim, que Deus que nós temos, não é? E às vezes a gente esquece desse Deus que nós temos. E eu gostaria que os queridos abrissem comigo, lá em Isaías, nós vamos ler alguns trechos do capítulo 43, que é um texto, nós vemos que tem até música sobre esse texto de Isaías 43, mas é um texto em que nos faz lembrar se valeu a pena ou se não valeu a pena aquela decisão que nós tomamos de um dia nos comprometermos com Cristo. Isaías, no capítulo 43,
Nós vamos começar a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e o que o formou, ó Israel: não tenha medo, porque eu remi, e eu chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não atingirão, porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia Sabá, para que você fosse meu, visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, porque eu o amo. Darei os homens por você, e povos em troca da sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Vamos parar por aqui um pouquinho, mas pode deixar suas Bíblias abertas, que nós depois vamos ler mais uns trechinhos desse capítulo, mas vamos meditar um pouquinho sobre este começo. Nós vemos que muitas e muitas vezes a palavra do Senhor deixa claro que não é para nós termos medo, que quando essas situações que eu disse no início, de que às vezes nós passamos, e às vezes a gente fica pensando assim, puxa, mas será que é isso mesmo? Será que eu estou no caminho certo mesmo? A palavra do Senhor diz assim, olha, não tenha medo, eu estou com você nessas situações. E às vezes você fala assim, é fácil falar isso quando não está na situação, mas se nós formos parar para pensar, todos nós já passamos por várias situações em que nós não sabemos o que fazemos. E aí o Senhor fala assim, olha, fica tranquilo, eu estou com você nisso, não tenha medo, essas coisas não vão te atingir. E Ele diz isso por quê? Porque Ele deixa bem claro no versículo 1, Ele fala assim, olha, não tenha medo, porque eu remi, eu chamei pelo seu nome, você é meu. Um dia nós aceitamos ser do Senhor. E quando nós aceitamos ser do Senhor, nós podemos ficar tranquilos. Por quê? Porque Ele cuida de nós. Nós passamos pelas situações. Por que nós passamos? Olha só o que Ele diz no verso 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Ou seja, você vai passar por isso, mas fica tranquilo, vai dar certo. E depois ele coloca assim, quando passar pelo fogo, você não se queimará. Então nós vamos passar por situações, mas Ele vai estar conosco nessas situações. Por isso, nós podemos saber que com Cristo nós podemos ter segurança, a segurança de que Ele está conosco. Olha o verso 10 desse mesmo capítulo. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, e as realizei, e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Nós vemos que aqui Deus falando com o povo de Israel, falando assim, olha, vocês precisam saber quem eu sou, porque quando você souber quem eu sou de verdade, aí você vai entregar-se realmente a mim. E quando você souber quem eu sou de verdade, vai ser fácil você confiar e falar assim, Senhor, pode fazer o que o Senhor quer fazer. Por quê? Porque eu sei quem o Senhor é para mim. E aqui Ele se revela novamente ao povo. Ele falando assim, olha, eu sou o Deus. Se vocês olharem o verso 11, eu sou o Senhor Deus, e fora de mim não há Salvador. Não há outro que possa fazer aquilo que Deus fez e faz por nós. Ele coloca assim, o verso 12, eu anunciei a salvação, e a realizei, e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são minhas testemunhas. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Quando nós estamos na mão
Às vezes nós vemos alguns adesivos nos carros, né? Nas mãos de Deus. Quando nós estamos nas mãos de Deus, não há quem possa nos tirar dessa situação. Nós podemos ser cuidados por Ele. E quando Ele age na nossa vida, quem pode impedir isso? Se nós lembrarmos um texto também muito conhecido de quando o Sadraque, Mesaque e Abednego estavam diante daquela fornalha lá e eles tinham que adorar aquela estátua de Nabucodonosor, eles não fazem isso. E aí Nabucodonosor fica muito nervoso e fala assim, olha, eu vou dar mais uma chance, hein? E aí ele falou assim, olha, nem precisa dar uma chance, porque a gente não vai fazer isso. E aí Nabucodonosor fica tão nervoso, ele fala assim, então aquece 7 vezes mais isso daí, que agora eu vou pôr esse povo para queimar aí dentro. E ele diz assim, eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Nossa, você vê aqui, e a palavra do Senhor diz assim, olha, agindo eu, quem impedirá? E aí nós sabemos dessa história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles vão para a fornalha, e aí Nabucodonosor olha e fala assim, ué, mas eu não coloquei 3 lá dentro? Por que tem mais um? E aí depois eles saem disso, e aí nós vemos o reconhecimento de Nabucodonosor que existe um Deus, e esse Deus está acima de qualquer império. Olha só, o verso 18. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pense das coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ele está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. E este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Nós vemos que às vezes a gente fica remoendo coisas que aconteceram e a gente não consegue avançar, porque a gente fica o tempo inteiro, mas você lembra o que aconteceu? Mas puxa vida, olha só. E a gente fica lembrando de coisas que aconteceram conosco e isso nos impede a avançarmos e a continuarmos naquilo que o Senhor tem para nós. E aí o Senhor fala assim, olha, não fique lembrando dessas coisas passadas, no verso 18. Não fique lembrando das coisas passadas e nem pense nas coisas antigas. Porque às vezes isso faz com que nós deixemos de caminhar com o Senhor. Sabe quando a gente começa a lembrar dessas coisas, essas coisas deixam a gente para baixo. E aí a gente começa a lembrar dos fracassos que todo mundo tem. E a gente começa a pensar assim, falar assim, puxa, mas será que o Senhor está comigo mesmo? Olha só o que aconteceu, olha só o que aconteceu. E isso vai, você vai ficando assim, daqui a pouco você já não tem mais ânimo. Mas a palavra do Senhor diz assim, que nós precisamos lembrar das grandes maravilhas que o Senhor fez por nós. Que quando nós lembramos das grandes maravilhas que o Senhor fez por nós, aí nós temos ânimos para poder continuar na caminhada. Nós vemos que o Senhor falava o tempo inteiro para o povo de Israel, lembra que eu sou o Deus que tirou vocês do Egito, eu sou o Deus que abriu o Mar Vermelho, eu sou o Deus que dei o maná para vocês. Ele fazia o povo lembrar das grandes maravilhas que Deus tinha feito na vida deles. E isso fazia com que isso desse um ânimo para que eles pudessem continuar. Agora, se eles ficassem lembrando das coisas complicadas, das situações difíceis, se eles ficassem lembrando disso, como que eles iriam caminhar? Seria uma situação bem mais difícil. Mas ele diz assim, verso 18, não fique lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas, eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo está saindo a luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Nós vemos que o desertão, aquele a gente vê naqueles filmes, é um lugar sem caminho, um lugar sem rumo, um lugar que não tem nada. E ele fala assim, olha, eu consigo colocar rios nesses lugares. Para quê? O verso 20, ele diz assim, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Ele é capaz de fazer qualquer coisa, quando nós realmente nos decidimos e nos comprometemos a estar com Ele. É impressionante como Deus sabe, como é fácil nós remoermos o passado, mas Ele também sempre nos motiva e mostra na palavra dEle as grandes coisas que Ele fez, e se nós pararmos para pensar, nós também vamos conseguir lembrar das grandes coisas que Ele fez em você e em mim, que isso também nos marca para que nós possamos continuar.
olha só, mesmo o povo de Israel sendo um povo difícil, rebelde, mesmo assim Deus tinha misericórdia com o povo. Mesmo assim Deus amava o povo. Tanto é que essa passagem é Isaías que está falando antes do povo ir para o cativeiro. Quer dizer, Deus já sabia que o povo ia pecar, Deus já sabia que o povo ia para o cativeiro, mas Deus já passa o bálsamo na ferida deles, falando assim, olha, isso vai acontecer, mas lembra, eu sou o Deus que restaura todas as coisas, eu sou o Deus que cuida. Ou seja, Deus ele era muito misericordioso, ele perdoava o povo. E vendo um Deus assim, que nos escolhe, que nos ama, que nos perdoa, que nos livra, que nos ajuda, que nos sustenta, que nos abençoa em todas essas situações, porque às vezes a gente fica pensando assim, mas e aquilo que aconteceu? E aquilo que aconteceu? Mas Ele nos ama, Ele perdoa, Ele livra, Ele ajuda, Ele sustenta e Ele abençoa a gente em todas as situações. Eu lembro uma vez que eu fui numa pregação em que o rapaz pegou e falou assim, nossa, hoje eu saí de casa com o meu cavalo e o cavalo caiu, aconteceu várias coisas, mas eu estou bem. E aí o outro falou, e estava agradecendo a Deus por isso. E o outro falou assim, eu também dou graças a Deus, por quê? Não, porque eu saí e voltei e está tudo bem. Porque às vezes a gente só dá graças a Deus quando aquele carro quase pegou você. E você, ai Senhor, muito obrigado pelo livramento. Mas só de você sair de manhã e voltar à noite para casa, já é um livramento. Ele já cuidou de você. Só de você, às vezes você pensa assim, não, mas às vezes a gente vê um testemunho que, nossa, Deus deu tudo isso para mim que eu precisava, mas só de você ter o café da manhã, o almoço e o jantar, isso já é provisão do Senhor. Em todos os momentos, nós podemos agradecer a Ele por o que Ele faz por nós. E às vezes a gente ainda fica em dúvida se o Senhor é capaz de fazer as coisas por nós. Às vezes a gente fica em dúvida se Ele realmente ama. Às vezes a gente fica em dúvida se realmente Ele quer o nosso bem. Mas, se nós pararmos para pensar, nós vamos ver que valeu, e valeu muito a pena, essa decisão que eu e você tomamos lá atrás, de queremos servi-lo e servi-lo por completo. E antes de finalizar, eu vou contar uma história que aconteceu comigo, e essa é recente, faz mais ou menos uns 2 meses. Então, eu não sou muito de ir no médico, eu fiquei uns 2 anos sem ir no médico, e eu precisava fazer um check-up. E aí, o pessoal falou, Mauri, faz o check-up, Mauri, você tem que fazer o check-up para ver como é que você está. E ainda mais eu comecei a correr agora, ele falou assim, já que você está correndo, e está correndo de verdade, então você precisa fazer, né, para ver como é que está o coração, como é que estão as coisas. Aí eu falei, tá bom. Aí eu nem sabia que médico que era, eu estava conversando com umas pessoas, eles falaram assim, vai no médico tal. Aí fui lá, marquei a consulta, tudo certinho. Cheguei lá no dia da consulta, a mulher, senhora Mauri, por favor, vem cá, carteirinha. Entreguei a carteirinha, a mulher pegou, começou a digitar no sistema, aí olhou para o sistema, olhou para a carteirinha, olhou para o sistema, e eu ali assim, né, esperando. Aí ela me chama e fala assim, olha, eu acho que está com algum problema no seu plano médico aqui. Aí eu falei, está com algum problema? Mas que problema que é? Ela falou, está com algum problema. E aí eu falei, não, digita de novo aí. Ela foi lá, digitou de novo, olhou, falou assim, não sei, tá estranho, parece, o senhor não tem mais plano médico. Aí eu falei, como assim eu não tenho mais plano médico? Ela falou, Aí ela falou assim, só um minutinho, eu vou pegar o telefone. Aí pegou o telefone, ligou pro pessoal, nisso já o coração já tudo. Falei assim, nossa, será que eu esqueci de pagar? Será que aconteceu alguma coisa? Já comecei, né? Aí conversou com a mulher lá, passou o meu número, aí ela só assim, e esse e eu assim, o que essa mulher deve estar falando, né? Aí ela falou assim, vou passar o telefone para você. Aí eu peguei o telefone e a mulher falou assim, olha, você não tem mais plano. Eu falei, eu não tenho mais plano? Mas o que aconteceu? Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, posso ir aí para a gente poder conversar? Ela falou assim, pode vir, mas já vou avisando, você já não tem mais plano, você não pagou o plano médico, seu nome já foi para protesto, e você, então, você pode até vir aqui, mas não tem mais o que fazer. Aí eu já saí dali e falei, meu Deus do céu, e agora? Estava numa situação assim, né? E falei, desliguei o telefone, entreguei para a mulher e falei assim, olha, você me desculpa, mas eu vou resolver isso daí e já volto. E saí de lá, peguei e era longe, né, da onde eu estava, até chegar em casa para pegar o carro para ir lá. Falei, não, mas eu vou hoje, vou resolver esse negócio agora. E aí estava indo, falei assim, Senhor, o que eu fiz? Senhor, a gente já começa a pensar o que a gente fez, né? Aí comecei a pensar, e aí eu lembrei
que nesses meses anteriores foram meses tão cheios de coisa, para mim, tão cheio de coisa, que era assim, se a conta chegasse para pagar, eu pagava. Mas a conta não chegou, a conta do plano médico. Eu não sei o que aconteceu, mas a conta não chegou. Então, chegava a conta de luz, eu ia lá e pagava. Chegava a conta do condomínio, eu ia lá e pagava. Mas como não chegou a conta do plano, e eu estava naquele, viaja para cá, faz não sei o quê, viaja não sei o quê, eu não percebi, não paguei o plano médico. E não paguei por vários meses. Eu falei assim, meu Deus. Eu falei assim, ai, Senhor. Sabe quando aquele filho pródigo chegava assim, ensaiando para chegar assim, para o pai, falando assim, pai, pequei contra ti e contra o céu. Lembra quando ele vai assim? Eu fui chegando e falei, ai, Senhor, eu não paguei e tal. Eu pensei assim, mas Senhor, deixa pelo menos eu acertar com eles, né? Aí cheguei lá para conversar com a mulher olhando meio brava. Você é o Amaury que ligou agora há pouco? Eu falei, é. Ela falou assim, então, o senhor não pagou, não tem mais jeito, você vai ter que fazer um novo plano. Só que aí eu pensei, eu já tenho esse plano há muito tempo. Como eu tenho esse plano há muito tempo, eu tenho um desconto. Se eu fizer um novo plano, tanto é que algumas pessoas que eu orientei a fazer um plano recentemente, essas pessoas têm metade da minha idade e pagam mais do que eu. Aí eu pensei assim, nossa, se eu fizer um novo plano agora, eu vou estourar, vai ser lá em cima esse plano, né? Sem carência, sem nada. E eu falei assim, Senhor, como é que eu vou sair dessa situação? Mas eu não tinha pago a conta. Então, eu tenho que arcar com as consequências. Só que aí eu disse para a moça, eu falei assim, mas moça, eu nem fui avisado disso daí. Pelo menos, então deixa eu pagar, ó, já está aqui o meu cartão de débito, passa aí, vamos acertar a situação. Ela falou, amigo, não tem mais jeito. Agora, ó, você vai nesse endereço aqui, que é uma empresa terceirizada que está protestando o senhor lá. Eu falei, meu nome vai sujo. Eu falei, nossa, o cara é pastor de uma igreja com nome desse jeito, não pagou a conta, que absurdo. Já estava pensando, meu Deus do céu, né? Tá, saio dessa situação, vou lá na cidade judiciária lá conversar com o povo que tinha que conversar, e eu chego lá assim, olha gente, então, sabe, nossa, chega arrasado, né? E eles falaram assim, pois é, o senhor não pagou. Eu falei, mas gente, eu nem fui notificado, né? Deixa então eu acertar essa situação. Aí eles disseram assim, não, o senhor foi notificado sim. Eu falei, não fui, não foi sim. Aí ficou aquele negócio, né? Diz que me diz. Eu falei, olha, então eu preciso de um papel para mostrar que realmente eu fui notificado. Aí eles disseram assim, olha, esse papel está lá com o seu plano de saúde, vai lá. Aí eu falei assim, mas moça, olha só, não é uma questão de que eu não queria agir de má fé. Olha, eu aceito fazer um acordo com vocês agora, eu pago os juros, mas devolve o meu plano. E conversando ali e tal. E a moça foi, sabe quando a mulher foi piedosa? Eu acho que ela olhou e falou assim, coitado desse rapaz, né? Deixa eu tentar ajudar ele. E aí essa pessoa pegou e falou assim, vamos fazer o seguinte, nós não entramos com o processo de protesto ainda, porque chegou para a gente antes de ontem, então nem entrou no sistema. Vai lá e tenta conversar com eles e eu não vou entrar com um processo para você ainda. Eu falei, muito obrigado mesmo. Catei o carro e saí correndo. E eu tinha que trabalhar, né? Mas eu falei, não, deixa o trabalho porque eu tenho que resolver esse negócio hoje, né? E aí eu voltando, Senhor, me perdoa por não ter pago a conta, mas Senhor, faz alguma coisa, né? Me ajuda nessa situação. E aí tá, chego lá, a mulher falou assim, olha, não tem acordo, teu nome já está lá. Eu falei, vocês estão me jogando para cá, outro me joga para cá, vamos tentar fazer alguma coisa, porque eu preciso disso, eu aceito fazer o acordo com vocês e tal. E conversando ali tudo, aí a mulher já estava um pouquinho melhor, sabe? Eu acho que ela pensou assim, puxa, esse cara, se ele está tentando tanto, é porque ele não deve ser essas pessoas que não estão nem aí com as contas, né? Aí ela falou assim, olha, tem aqui o papel dizendo que o senhor assinou. Aí quando eu vi, aquela assinatura era uma letra de mão. Letra de mão eu fazia na terceira ou na quarta série. Depois disso a minha letra... Aliás, a letra era muito bonitinha para ser minha letra, sabe? Eu falei assim, não, essa letra não é minha. E foi assinada num lugar onde eu não moro mais. Aí eu falei, tem alguma coisa errada aqui, porque essa assinatura não é minha. E além dessa assinatura não é minha, eu não moro mais neste lugar. Aí a pessoa ficou assim, ela falou assim, bom, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, deixa assim mesmo, tá? Porque não tem mais o que fazer, aceita o protesto, aceita acontecer o que tem que acontecer. Aí eu fiquei assim e chorei todas as pitangas que podia ter para a mulher, mas não adiantou, a mulher estava ali, firme. Peguei e fui embora. Aí liguei para os meus pais, pai, mãe, está acontecendo isso e tudo e tal, e fui trabalhar. E eu estava ali trabalhando, falando assim, puxa vida, estou sem plano médico, vou ter que pegar um outro, esse outro vai custar muito caro, e como é que vai ser isso? Mas eu falei assim, Senhor, vamos fazer o seguinte, agora eu preciso trabalhar, eu preciso descansar, então eu tenho que deixar esse negócio para lá. Aí peguei e deixei,
Falei assim, não, eu vou ter, Senhor, me ajuda. E aí, realmente, fui para o trabalho, cheguei lá no trabalho, trabalhei, à noite fui dar o estudo que tinha que dar e tudo e tal. E falei assim, Senhor, me ajuda a descansar. Aí, no dia seguinte, estou eu em casa ainda, aí toco o telefone 7, e eu dormi muito tarde aquela noite, porque aquela noite é uma noite que eu dou estudo meio longe, cheguei em casa bem tarde. Aí eu estou lá dormindo, de repente toco o telefone, um número estranho, atendi. A mulher pegou e falou assim, aqui é do plano médico. Aí eu pensei, né, já assim, ela falou assim, olha, é o seguinte, estava conversando com, o senhor pode vir aqui agora? Eu falei assim, depende, né, depende, o que nós vamos fazer? Ela falou assim, é o seguinte, se o senhor puder vir aqui agora, a gente quer conversar com o senhor. Eu falei, tá bom, já levantei, já tomei um banho, escovei o dente, saí, falei assim, 15 minutos aí. Cheguei lá, ela falou assim, é o seguinte, ontem eu vi que o senhor veio aqui algumas vezes e falou, e eu percebi que você era inocente. Eu falei, ela falou assim, eu fui para casa, eu não consegui dormir essa noite. Aí eu falei, ela falou assim, aí eu fiquei pensando, eu falei assim, não, tem que fazer alguma coisa. Aí ela falou assim, aí hoje eu cheguei aqui, meu gerente chegou para mim e falou assim, o que foi? Ela falou, eu não consegui dormir direito essa noite porque eu tô com um negócio na cabeça. E o que você tá na cabeça? Ela falou, ontem veio um rapaz aqui, assim, ela contou pro gerente dela que no dia anterior não estava lá. E aí o gerente dela pegou e falou assim, liga para esse cara, fala para ele vir aqui, fala para ele fazer o acordo conosco e tira esse protesto para lá e vamos resolver essa situação. Então, por isso que a gente chamou o senhor aqui. Aí eu falei, sério? Ela falou, Eu falei, o que eu preciso fazer? Ela falou assim, não, então o senhor paga as parcelas anteriores, e já que a gente viu que não era a sua assinatura mesmo, tal, então não vai pagar juros, não vai pagar multa, só vai pagar os valores certinhos. E aí eu falei, e o plano? Ela falou, o plano a gente já está restabelecendo aqui agora. Aí na hora que ela fez tudo isso, eu olhei assim, eu falei assim, Senhor, o Senhor realmente é fantástico. Porque eu pensei assim, o Senhor agora vai precisar me ajudar a pagar esse plano. Não, Ele restabelece esse anterior. E eu falei assim, Senhor, realmente quando o Senhor quer fazer alguma coisa, o Senhor faz. Mesmo quando às vezes nós esquecemos de fazer algumas coisas, assim como o povo de Israel aqui, às vezes eles pecavam, às vezes faziam essas coisas que eram mal aos olhos do Senhor, o Senhor ainda era misericordioso e cuidava desse povo, porque esse povo tinha uma aliança com Ele. Então, mesmo eu não pagando a conta, eu sei que estava errado, devia ter pagado a conta, mas por N motivos não foram pagos por esquecimento, mas mesmo assim o Senhor falou assim, olha, eu estou cuidando de você mesmo assim. E eu falei assim, Senhor, muito obrigado. Aí eu resolvi isso na hora, já paguei ali, fui lá na mulher, voltei e falei, agora eu voltei, vamos fazer a consulta? Ela, vamos. E aí fiz a consulta, mas eu vi isso, eu falei assim, Senhor, é provisão do Senhor. E aí eu fico pensando, será que valia a pena mesmo? Será que tem valido a pena mesmo estar com o Senhor? Com certeza tem. Quando nós não estamos com Ele, será que Ele nos ajuda nesse sentido? Será que Ele nos ajuda nesses detalhes? Quantas pessoas às vezes a gente vê que passa por situações injustas e tudo mais, e elas são por elas, sozinhas. Mas quando nós estamos com o Senhor nos ajuda, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos capacita, e às vezes, até mesmo quando às vezes a gente dá aquele deslize, o Senhor está ali conosco para falar assim, olha, você vai ter que pagar essa conta aí, mas eu estou com você nisso também. E eu fico vendo, e quando eu vejo essas situações, eu falo assim, Senhor, valeu a pena ter decidido andar contigo, mesmo mediante as dificuldades que às vezes nós passamos, como nós vemos aqui no texto de Isaías, vale com certeza a pena servir esse Deus maravilhoso, vale a pena aquela aliança que você fez com Ele lá atrás, de servi-lo por todo o tempo que você estiver aqui. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor? Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, porque Tua palavra diz que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos remiu, o Senhor nos salvou, e que o Senhor cuida de nós em todas as situações, e quando nós estamos nas Tuas mãos, não há quem possa nos tirar das Tuas mãos, não há quem possa resistir à Tua vontade, ao Teu querer sobre as nossas vidas. Quando nós estamos contigo, o Senhor é que cuida de nós, e não há outro Deus que seja maior ou melhor do que Ti. E Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por essa aliança que nós fizemos contigo. Quando nós aceitamos a Ti, quando nós nos batizamos, nós nos aliançamos contigo. Essa aliança que nós fizemos contigo, com certeza, muito obrigado por fazer valer a pena isso nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, por podermos fazer parte do Teu reino, fazermos parte desse amor que o Senhor tem para conosco.
Muito obrigado por o Senhor cuidar, nos sustentar, nos ajudar. Muito obrigado, Senhor Deus, por mesmo quando nós passamos pelas dificuldades, o Senhor está conosco nessas dificuldades. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos nos entregar totalmente a Ti, confiar realmente em Ti e saber que do Senhor é que vem as melhores coisas para nós. Que não venhamos a nos lembrar das coisas negativas, dos nossos fracassos ou das coisas que nos deixam para baixo que aconteceram no nosso passado, mas que possamos avançar para aquilo que o Senhor tem para nós, lembrando das grandes maravilhas que o Senhor fez e do que o Senhor é poderoso para poder fazer, para que nós possamos avançar, Pai, no Teu reino, no caminho que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Nós te louvamos, nós te agradecemos por o Senhor ser um Deus tão bom e tão misericordioso. E por o Senhor ser fiel, mesmo quando às vezes nós não somos fiéis, o Senhor continuar fiel a nós. Nós te louvamos, nós te agradecemos assim. No nome do Senhor Jesus. Amém.